Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje tem mais uma história da Bíblia para vocês ouvirem. Só que antes vamos orar ao nosso Deus? Cabecinha baixa, olhinho fechado, agradecendo a Deus. Querido Deus, eu te agradeço por mais essa história da tua palavra que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. A história de hoje, crianças, é sobre Zaqueu. E essa história está na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10. Zaqueu, ele morava lá na cidade de Jericó. E a profissão de Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava os impostos das pessoas lá de Jericó e levava lá no Império Romano. Só que Zaqueu, crianças, fazia uma coisa muito feia. Ele cobrava sempre a mais das pessoas. E essa quantia a mais, sabe o que ele fazia? Ele guardava para ele. Ele pegava para ele. E com isso, Zaqueu, ele se tornou um homem muito rico. Só que, crianças, olha o coração de Zaqueu como que era. Era um coração sujo, era um coração de pecado, porque ele roubava das pessoas. Ele pegava o dinheiro das pessoas pobres e guardava para ele. Ele pegava para ele. E olha, o coração de Zaqueu era sujo, era cheio de pecados. Um dia, Jesus passou lá na cidade de Jericó. Ele passou lá na cidade de Jericó. E a multidão começou a seguir a Jesus. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade e decidiu ir lá ver Jesus também. E ele ia para um lado e ele ia para o outro lado e não conseguia. Por quê? Zaqueu, ele tinha um problema. Zaqueu, ele era baixinho e ele não conseguia ver a Jesus. Sabe o que Zaqueu fez, crianças? Zaqueu decidiu subir em cima de uma árvore, porque ele pensou, eu vou lá em cima daquela árvore e quando Jesus passar, eu vou ver a Jesus. E foi isso que aconteceu, ele subiu em cima da árvore. E aí, Jesus foi passando, foi se aproximando, até que se aproximou de Zaqueu. E ele viu Zaqueu em cima da árvore e disse assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Nossa, crianças, o coração de Zaqueu ficou cheio de alegrias. Ele pensou, Jesus vai na minha casa hoje. Ele ficou muito feliz, muito alegre. E olha, ele desceu mais que depressa daquela árvore, foi, e desceu, e foi lá na casa dele. Ele foi com Jesus. Olha a casa de Zaqueu. Aí Jesus entrou na casa de Zaqueu e os dois ficaram lá dentro, conversando. Só que as pessoas não gostaram nada disso. Por quê? Porque Zaqueu roubava das pessoas. E as pessoas ficaram muito zangadas e começaram a reclamar. Como é que pode? Eles começaram a falar, como é que pode Jesus entrar na casa desse cobrador de impostos, entrar na casa desse ladrão? Eles ficaram muito bravos, começaram a resmungar, né? Mas Jesus ficou lá dentro da casa conversando com Zaqueu. Sabe o que aconteceu, crianças? Zaqueu ouviu a Jesus e ele teve uma decisão muito importante na vida dele. Sabe qual foi essa decisão? Ele resolveu deixar tudo aquilo que ele estava fazendo de errado para trás e resolveu fazer uma coisa nova na vida dele. Ele decidiu
devolver tudo o que ele tinha pego. Ele disse assim para Jesus: Jesus, eu vou dar metade. Olha aqui, Zaqueu. Ele disse: eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. E das pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele falou: eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres e vou devolver das pessoas que eu roubei 4 vezes mais. 1, 2, olha só, 3, 4. Ele ia devolver 4 vezes mais. Olha que transformação que Zaqueu teve, crianças. Olha só. Olha o coração de Zaqueu como era. Era um coração cheio de pecados. Olha só. E olha a transformação de Zaqueu. Ele se arrependeu daquilo de errado que ele estava fazendo. Ele ouviu o que Jesus estava dizendo e ele se arrependeu. E ele teve uma transformação. Ele decidiu deixar de lado, deixar para trás aquilo que ele estava fazendo. De errado, de feio, de pecado, porque ele estava roubando. E roubar é pecado. E ele, decidiu ter uma mudança na vida dele. E olha como o coração dele ficou quando ele teve essa decisão. Ai, sabe o que Jesus disse, crianças? Jesus disse uma coisa muito importante. Ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Olha só, crianças. Jesus estava dizendo que Zaqueu, que na casa de Zaqueu havia entrado a salvação. Que já Zaqueu, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então, ele recebeu as palavras de Jesus. Ele recebeu a palavra de Deus. E ele foi salvo. Ele aceitou a salvação. Ainda Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Porque Zaqueu, ele era cheio de pecados. E ele teve essa transformação e o coração dele. Então Zaqueu estava perdido no pecado. E ele aceitou as palavras de Deus, aceitou aquilo que Jesus estava falando e teve uma transformação. E é assim que acontece com a nossa vida também, crianças. Quando a gente faz as coisas erradas, quando a gente faz aquilo que é feio, que desagrada a Deus, o nosso coração fica assim também, né? E aí o que acontece? A gente tem que se arrepender, deixar de fazer, porque Zaqueu, ele se arrependeu e deixou de fazer. Eu não quero mais fazer isso e eu vou dar a metade para os pobres e 4 vezes mais. Ele teve uma transformação. E é isso que Jesus faz na vida da gente, uma transformação, porque a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E é isso que Jesus faz quando ele entra na vida de uma pessoa. Ele vem salvar a pessoa. Ele veio salvar. Ele veio a esse mundo para salvar. Então, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, crianças, olha aqui. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, tem uma transformação. Assim como Zaqueu teve aquela transformação, ele se arrependeu e a vida dele foi transformada. Ele reconheceu que ele estava errando. Então ele decidiu: olha, eu não quero mais isso, eu quero ser transformado. E quando nós deixamos também Jesus entrar no nosso coração, crianças, a nossa vida também é transformada. A gente se arrepende daquilo que a gente está fazendo de errado, daquilo que a gente está fazendo de feio, que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus mesmo? É o pecado. O pecado é... O Zaqueu, ele roubava. Então, pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é falar palavrão. Tudo que é pecado não agrada a Deus. E quando Jesus
falou de Deus para Zaqueu e ele aceitou, ele teve uma transformação de vida. E é assim, crianças, quando nós deixamos Jesus habitar no nosso coração, nós também temos uma transformação de vida. Amém, crianças? Então, ó, Jesus entra no nosso coração e a nossa vida é transformada. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa história de Zaqueu, que ensinou para nós que, para nós termos a salvação em Jesus, nós temos o quê? Deixar Ele entrar no nosso coração, nos arrependermos e deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:22, diz assim: afastem-se de toda forma do mal. A própria palavra, a própria Bíblia diz para a gente se afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecado. Na Bíblia diz, afastem-se de toda forma do mal. E foi isso que Zaqueu fez, ele se afastou do mal e deixou, ó, o amor de Deus, que é Jesus, entrar no coraçãozinho, no coração dele. E é assim que a gente tem que fazer também. Vamos orar? Cabecinha baixa, olhinho fechado. Querido Deus, eu te agradeço por essa palavra, por essa história de Zaqueu, Senhor, que ouvimos, a transformação na vida dele, que o meu coração, Senhor, também venha a ser transformado por Ti. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Tchau e até a próxima história, crianças. Deus abençoe.